Então, no primeiro programa que eu vim aqui, esse cara aqui chegou aqui e falou que o Ancelotti não ia assumir a seleção brasileira. Isso aí eu lembro muito bem, já tem muitos meses atrás. Então eu não levei a sério isso, mas eu queria saber de você como é que foi os bastidores disso, se você já tinha uma ideia de que o Ancelotti não iria vir ou não. E também queria saber como é que foi essa decisão de tirar o Diniz, assim, de última hora, porque como é que repercutiu a questão do Diniz, como é que ele ficou e tal. Porque, assim, foi muito resultadista e, pelo que eu sei, pelo que eu entendo do esquema do Fernando Diniz, requer tempo. Coisa que a seleção brasileira é muito difícil de ter. Então, cara, tem alguns pontos aí, vou tentar lembrar de todos. Acho que o primeiro é a questão do Ancelotti, falando do ponto de vista de informação. Sim. Cara, é o princípio básico da informação para a gente ter uma postura mais assertiva, a gente se cercar de fontes com origens diversas. E o noticiário do Ancelotti, desde o primeiro instante, a todo momento, a única fonte, e que realmente tinha uma confiança muito grande, era a CBF, diga-se Edinaldo. Então, assim, cara, eu não posso ser tão assertivo, eu confiar tanto de que ele vai vir, sem minimamente ter algum contato próximo a ele ou ter algum contato próximo ao Florentino, ao Real Madrid, coisas que eu não tive esse acesso. Então, assim, sempre condicionar de que a CBF acredita, a CBF confia, a CBF, mas a gente vai estar sempre ali, sempre tentando entender todo esse processo. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Assim, se uma notícia envolve o Roque e o Bom de Bola, e ele tem um contrato com o Bom de Bola e tal, mas o GV quer levar ele, não é porque o GV falou assim, eu vou trazer o Roque, eu tenho que escutar o Roque, escutar aqui vocês que têm algum vínculo com ele, entender, fazer um equilíbrio sobre isso, e a gente que tem um tempo de mercado já na rua, entender quem está mais próximo de uma verdade e trazer a informação mais equilibrada possível, né? Então, sobre essa questão do Ancelotti, acho que é isso, e acho que, de modo geral, ficaram lições para todo mundo, assim, para a cobertura, para a CBF, para todo mundo, assim, porque em alguns momentos se tratou de uma maneira muito assertiva, algo que eu acho que a gente requer, no mínimo, precaução. O Ancelotti, então, basicamente, foi uma sustentação da CBF. Sim. Ela bancou com o brasão CBF. Sim. Eu tô falando, vocês têm que acreditar, mais ou menos isso. E uma bancada que em algum momento o Edinaldo chegou até a verbalizar em on, mas que na maioria do tempo não foi nem on, né? Então, assim, tudo isso, cara, se você... não, vai lá, Caí, banca e tal, então é o seguinte, toma aqui o microfone, fala aí, fala você, pô, tá na sua boca. A responsabilidade é sua. Perfeito. Então, assim, só uma reflexão sobre o noticiário de Ancelotti, assim, e as percepções. Falando um pouco do Fernando, assim, o que temos de informação aqui, ele ficou realmente muito incomodado e muito chateado com a forma como foi conduzida o processo, tanto que o Edinaldo ele volta para o cargo num dia e no dia seguinte já demite o Fernando. O próprio Edinaldo já falou em on, se não me engano, mas se não, o que temos de informação é de que ele tinha um acordo com o Mário de não tirar o Fernando do Fluminense, e a partir do momento que ele não tinha um Ancelotti, ele queria alguém com uma maior longevidade no cargo, e já que ele tinha combinado com o Mário de não tirar o Fernando do Fluminense, isso impactava também. E além de tudo, tem também uma avaliação, uma análise do trabalho do Fernando, que realmente não foi bom. E eu posso falar isso muito tranquilamente, porque dos 6 jogos eu estava em 4, e também porque no primeiro jogo eu fui um único que ficou encantado ali, mas era um adversário que realmente, que eu falo, mas é da Bolívia, mas a gente, é o objeto que a gente tem para avaliar. E foi realmente uma atuação muito boa, e o principal, o ambiente ali em Belém, a forma, os treinos, hoje a gente vê tão pouco treino, isso me pegou, eu achei muito positivo. Só que com o passar do tempo, isso acabou não se comprovando. Acho que o Fernando, de certa forma, ele já chega numa situação muito delicada, porque ele já chega apagar o fogo diante de uma validação de jogadores. Então, assim, quando eu chego lá e o meu chefe fala assim, você chegou aqui porque fulano, Beltrano, Ciclano te aprovou. Eu, teoricamente, já fico quase que preso a esses caras que me aprovaram. Como assim? Então, assim, acho que isso atrapalhou um pouco ali. Não a autonomia, mas ficar à vontade de repente, fazer mudanças que também não são simples, que se faça mudanças tão radicais. Então, foi esse processo, e, enfim, da saída. Agora, tem um outro ponto que eu também acho que é muito importante, que casa um pouco com o que a gente falou do Thiago Nunes, que, cara, o mundo do futebol hoje, ele se ampara eternamente em muletas, cara. Assim, a muleta do tempo devia ser utilizada se o Fernando não aceitasse.
Ó, eu não vou aceitar porque o meu trabalho requer tempo e essa estrutura de futebol não me dá tempo. Sim. Beleza. Agora, a partir do momento que você aceita um trabalho que vai te dar 10 dias de treino a cada 2 meses, a muleta do tempo, peraí, não pega ninguém de surpresa aquilo. Ah, eu não vou ter tempo, eu não tenho tempo. Tá, mas você sabia antes de você aceitar que você não teria tempo. Que se for assim também, então assim... eu acho que isso no clube é diferente. Não, ó, quando ele fala de tempo no clube, ele vai ter realmente, ó, me dá 3 meses, 6 meses que as coisas vão andar. No conceito de seleção, por isso que eu até acho, e na Europa já é muito assim, que são mercados paralelos. Aqui a gente talvez tenha que se desenvolver para isso. Também lá a questão de nacionalidades é mais normal que se mova, né? Outra atividade, né? Então, tipo, o técnico que era da seleção de Portugal foi para a seleção da Polônia, o que era da seleção da Bélgica foi para de Portugal, porque eu acho que é um mercado paralelo, sim. Eu acho que hoje, no futuro breve, vai ter um mercado de técnicos de seleção. E porque... é um pouco abaixo dos de clube, né? Lá na Europa, digamos assim. Não, e assim, depende, se tu pegar um Deschamps, se pegar os técnicos, o status deles, mas entender que são trabalhos diferentes, assim. O cara que é motorista de Uber não vai dirigir caminhão, e talvez o de caminhão até vai dirigir Uber. Lá, o francês que treinou a Arábia Saudita, ele só treina a seleção. Porque, cara... Ele vai pra feminino. Isso aí. A metodologia, a dinâmica de trabalho é diferente, cara. Assim. Então, assim, processo, né? Entender um pouco isso. Entendo totalmente o que o Diniz quer dizer, ou o que os defensores do Diniz querem dizer. Mas, cara, isso é uma realidade que ele já tinha conhecimento quando ele recebeu a proposta, cara. Entendeu? Então, assim, até que ponto a gente vai também... ficar nessa muleta do tempo. Poxa, cara, infelizmente, a realidade do mercado de seleções é esse. Então, assim, demanda tempo, mas quanto tempo? Tu tem 3 anos, um ciclo de Copa que é mais curto e que a CBF encurtou mais ainda. Sim. Já era um ciclo de 3,5 que virou para 3, contando com o Fernando. Então, assim, se você pegar 3 anos em datas FIFA, não vai dar 4 meses de trabalho. Exatamente. O que é esse tempo? Entendeu? Então, vamos trazer para o debate aqui, porque senão, cara, eu dei o exemplo aqui do Fernando, do Thiago, mas isso acontece repetidamente no mundo do futebol, de se amparar a muletas, cara, entendeu? Tipo assim, essa questão, assim, o tempo realmente é fundamental para o trabalho dele. Então, por ser um trabalho que demanda tempo, não aceita a seleção, cara.